Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou fazendo um vídeo aqui meio diferente aqui no meu canal. Vamos conversar um pouco sobre obesidade e para isso eu chamei um amigo, chamei o Dr. José, que é psiquiatra, e vai conseguir trazer um pouco melhor aqui para a gente sobre como que se dá a relação dos distúrbios psiquiátricos, compulsão e etc. com a obesidade, de forma que não fique algo que só o balão vai resolver a obesidade do paciente, não é nenhuma cura milagrosa. Então, José, se apresenta um pouco aí, fala com o pessoal, quem que é você, o que que você Tudo bem, faz. gente? Meu nome é José Alfredo, sou médico tanto neurologista como psiquiatra e estamos aqui para poder contribuir na questão de conhecimento sobre um pouco de transtornos e distúrbios mentais com respeito em relação à obesidade. Isso aí. Então, assim, pessoal, primeiro, né, a gente tem que lembrar que a obesidade, né, a gente teve a pandemia do Covid, então ficou muito em alta essa questão de pandemia, de doenças pandêmicas, mas a obesidade, ela é uma pandemia silenciosa, que não é dada a devida atenção, mas é uma doença, é um problema mundial, um problema pandêmico mesmo. Então, se a gente for avaliar os dados que a gente tem hoje, né, a gente tem um estudo bem grande que foi feito em 2019, publicado na revista americana de gastroenterologia, e ele fala sobre a obesidade no geral, fez uma meta-análise de vários países. E a gente vê que a obesidade ela atinge, nos Estados Unidos, em torno de 40% da população. E 20% dos gastos de programas de saúde são feitos com problemas relacionados à obesidade. Na minha parte, eu trato a obesidade com a colocação do balão. Mas o balão, ele é excelente para fazer uma perda de peso das pessoas, diminui em torno de 15 a 20% do peso corporal, mas o balão sozinho não resolve. O paciente tem que ter um acompanhamento, que o José vai saber dizer isso melhor do que eu, que não é só o estômago, né? Tem que tratar a cabeça também É do paciente. importante isso que você falou, né? Já que hoje em dia a questão da obesidade é um dos problemas fundamentais da saúde pública e está todo virado com um enfoque sobre isso. Uhum, Antigamente, a gente lembra quando eu estudava no começo, a parte da medicina, era desnutrição, uma coisa importante, e uhum. agora tem mudado, né? Agora, quando a gente pergunta, fala sobre obesidade, infelizmente, a parte dos profissionais em saúde mental, eu acho que chegaram um pouco mais tardio, Uhum. devido a que já tinha sido proposto várias teorias prévias sobre a obesidade, era alguma correlação sobre resistência de hormônios com células neuroendócrinas, enfim. E, nesse sentido, a parte da saúde mental chega um pouco mais tardia, eh, com relação a que, em si, a gente não pode dizer é só um componente, só uma especialidade que poderia Uhum. tratar a questão da obesidade, senão que é uma coisa mais integrada. A gente vê endocrinologia, não vai tratar sozinho, cirurgia não iria tratar Não, o sozinho. próprio balão não vai tratar sozinho, né? Exatamente. É um fator assim conjunto na qual a gente percebe de saúde mental chega um pouco tarde nesse sentido, né? Porque a questão da obesidade, que é um processo inflamatório generalizado, é uma coisa que não é só para tratar com a parte de Uhum. cirurgião, não é só para tratar com endocrinologista, nutricionista, nem educador físico, sino que obesidade chega a ser um problema que todos os que trabalhamos na área de saúde teria que estar implicado. Agora, desde o ponto de vista psiquiátrico, temos estudos na qual mostram de que provavelmente a obesidade poderia estar associada a transtornos mentais ou também poderia ser ao inverso. Os transtornos mentais poderiam estar associados à questão da Sim. obesidade. Então, chega a ser uma coisa na qual a gente precisa tomar atenção, fazer uma boa avaliação para o paciente. É exatamente isso. O balão, né? O balão intagrástico, né? Para quem não sabe exatamente, o balão ele é colocado por endoscopia. E o balão ele é uma técnica razoavelmente recente que ele veio para abordar um nicho de paciente que tem sobrepeso, tem obesidade, mas não é um paciente ainda candidato para fazer a cirurgia bariátrica. Então, nesses casos, esses pacientes, eles às vezes podiam ter uma perda de peso de 10, 15, 20 quilos, que não justificaria eles se submeter a uma cirurgia bariátrica,
Ou é um paciente que até pode ter indicação da cirurgia bariátrica, mas é um paciente que ele não quer fazer cirurgia bariátrica, ele não tem medo dos riscos, tem algum fator proibitivo, então o balão entra como uma medida. Só que o balão, ele é um balão de silicone que fica dentro do estômago e ele vai agir de várias maneiras. E esse balão, ele pode ficar por 6 meses ou 1 ano. E o grande foco da perda de peso vai ser nos primeiros meses. Geralmente 3, 4 meses a gente tem aquele pico da perda de peso. Mas então por que manter o balão por mais tempo do que isso? Justamente para a gente fazer uma reeducação desse paciente. Então, o balão, depois que completa o prazo, ele vai ser retirado. Então, como que esse paciente fica? A gente tem estudos que mostram que até metade dos pacientes, em 1 ano depois do balão, reganha o peso. Em 5 anos, 1/4 dos pacientes que mantém o peso. Então, a gente tem que trabalhar alguma coisa aí, nesse meio. Porque se o paciente coloca o balão e ele começa a realizar atividade física, ele melhora a nutrição, porque tem um objeto ali restringindo a ingesta de comida, e depois ele reganha o peso, alguma coisa faltou. E justamente nesse ponto, a gente vê muito transtorno, que às vezes nem o paciente vai perceber que é psiquiátrico, digamos assim, mas é a causa de por que esse paciente está comendo tanto. Será que ele precisa comer aquilo tudo? Será que ele realmente tem aquela fome? Porque o balão perde o peso e começa a reeducar, mas depois que a gente tira o balão, o paciente reganha. E aí, o que pode acontecer nesses casos? É importante, né, Nelson, quando a gente conversa, poder indicar, explicar um pouco quem seria a pessoa indicada na questão de colocar o balão intragástrico ou fazer qualquer procedimento comportamental, né? Que a gente tem padrões, a OMS classifica a questão da obesidade por IMC, né? Sim. Então, e aí a gente tem a questão de classificação pontuação, na qual a gente coloca como obeso, classificação normal, obeso, sobrepeso, obesidade tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? Normalmente, quem seriam as pessoas que você fica mais no foco? Então, hoje a gente tem, né, aqueles pacientes obesos tipo classe 3 em diante, são pacientes obesos mórbidos, são pacientes que já têm inclusive indicação da cirurgia bariátrica. Já os pacientes de obesidade tipo 1, tipo 2, são pacientes que eles vão se beneficiar muito do balão, porque eles vão perder ali 15, 20% do seu peso, isso a gente pensando só no balão, né? Porque se o paciente fizer o acompanhamento completo, ele pode até perder mais, e ele já tem um grande benefício. E além disso, a gente pode ter alguns pacientes também que vão ter uma indicação e que às vezes não tem uma necessidade de uma reeducação. Por exemplo, um atleta que teve uma lesão e ganhou 10 quilos. Ele já é um paciente que ele já tem uma dieta, ele já tem um mindset já voltado para a atividade física dele, ele já sabe que não pode ganhar tanto peso assim. Então esse paciente, ele vai botar o balão, ele vai perder o peso e depois ele volta ao normal. Mas a grande questão é a população geral. Quando você... Interessante, né? A questão de obesidade grau 3, que está mais direcionado, mas tem, não, inclusive o Conselho Federal de Medicina coloca que pessoas poderiam estar dentro da obesidade tipo 2 e estaria indicado para poder fazer esse tipo de procedimento, seria questão de risco-benefício. Dentro de, seria problemas cardíacos, diabetes, síndrome metabólica, mas também tem a questão, dentro do quadro, o Conselho Federal de Medicina coloca também a questão de depressão. Então, quando a gente fala a questão de depressão, eu posso garantir assim, paciente que tem um grau de obesidade tipo 2 mais depressão, não tem nenhum tipo de contraindicação para poder fazer o procedimento de balão intragástrico, no caso. Eu acho que, inclusive, se beneficiaria bastante, já que a gente poderia tratar essa questão de depressão ou qualquer tipo de alteração psiquiátrica que pudesse ter. Agora, tem a questão também, quando você caminha pela rua, assim, normal, a simples vista na população de obeso, parece que ninguém tem nenhum distúrbio ou transtorno psiquiátrico, né? Mas, com certeza, na vivência, quando você já vai numa clínica onde fazem um procedimento cirúrgico, obeso tipo 2, tipo 3, me comenta como que você vê esse tipo de pessoa. Você comentou, são muitas pessoas ansiosas, tem algum tipo de transtorno? Exatamente. A gente pode ver tanto do transtorno da causa da obesidade, ou seja, é um paciente que ele está obeso porque ele comeu muito, mas ele comeu muito por quê? Por qual motivo que levou ele? O famoso comedores compulsivos, né? Exatamente. Será que ele comeu porque ele estava com fome?
ou ele está descontando de alguma coisa ali, ou ele simplesmente tem uma alimentação desregrada. E a gente acaba caindo num ciclo e que a perda de peso pode beneficiar. Então a gente tem, às vezes, um paciente que ele está com sobrepeso, obesidade tipo 1, e ele não vai numa academia, ele não faz uma natação, um futebol, uma atividade física, porque ele tem vergonha do próprio corpo. E aí esse paciente, por ter vergonha, ele fica mais isolado, mais introvertido, acaba comendo mais, fica mais tempo em casa, vendo série, mais isolado, e isso gira um ciclo. E aí ele engorda mais, e por engordar mais ele tem vergonha, e a gente às vezes consegue quebrar isso com a colocação do balão e ele perdendo peso. Mas eu também acho que não vai ser só isso. Ele precisa de um tratamento de aceitação Exatamente. até da própria autoimagem. O que você Inclusive, acha? a gente vê que essas pessoas procuram ajuda. Eles tentaram já previamente com acompanhamento com nutrição. Eles são pessoas que sobem e descem de peso, fazem um efeito sanfona Uhum. e não conseguem realmente obter o resultado. Então, acho que é muito válido, né, nesse caso, até porque às vezes você dá uma questão de restrição alimentar e a gente vê se essa questão de compulsão não foi uma questão que já surgiu dele, ou talvez poderia ter sido uma questão porque há tanta dieta, há tanta restrição alimentar, você provocou esse efeito no paciente, então chega a ser uma questão que a gente precisa continuar estudando nessa questão, se foi o um que levou ou o outro que provocou essa questão de compulsão alimentar. Então, eu acredito que sim, né? Essa questão é muito importante fazer uma boa avaliação. Às vezes a questão tem que ter o acompanhamento tanto psicológico, tem que ter o acompanhamento tanto psiquiátrico. A questão de nutrição com a parte de educador físico tem que estar associado, mas quando você pede essa questão de qualquer procedimento de balão intragástrico, tem que fazer uma boa avaliação psicológica, psiquiátrica, e acho que não tem nenhum tipo de motivo que ou impeça a questão de proceder por O realizar paciente esse ir atrás procedimento. disso, né? Exatamente. O ideal é o que a gente faz o paciente ele coloca o balão, a perda ponderal esperada em torno de 15, 20%. Claro que a gente, no começo, o pico é muito grande, né? O paciente ele sai de um paciente normal e ele sai do consultório com um balão de 500 ml dentro do estômago. Então, os primeiros dias não consegue comer, pode ter vômito, que é o principal, né, sintoma que o paciente vai ter, vômito, enjoo, mas isso com as medicações, mais ou menos 3, 4 dias, uma semana, a tendência é que isso já se resolve. E depois ele vai fazer um acompanhamento mensal, junto comigo, né, o médico que coloca o balão, e ele vai ficar com esse balão por 1 ano. E nesse meio tempo ele tem que fazer um acompanhamento. Educação física, porque muitas vezes é um paciente que não pratica atividade física, ou então não sabe, a chance de lesão é grande, às vezes tem um peso grande, ele não pode fazer qualquer tipo de atividade física. Tem que ter um nutricionista que saiba lidar com o balão, porque não é qualquer dieta, mas tem que ter um acompanhamento junto com o serviço de psicologia e psiquiatria. Nessa questão é muito importante, né? Porque às vezes nem todo colega vai conseguir poder acompanhar. O paciente pode te falar, não estou conseguindo engolir alguma medicação, ou o que eu faço. Então, a gente não pode adiar um procedimento importante como esse, que vai beneficiar enormemente o paciente, só por uma questão dessa. A gente trata depois, enquanto vai acompanhando no momento indicado para poder fazer uso das medicações. Não vamos esquecer que dentro das medicações também a gente tem que orientar que alguns medicamentos, quando são mal dados para o paciente, mal indicados, em caso de transtorno depressivo, ansioso, também poderiam contribuir com o ganho do peso, né? Sim. Então, é muito importante acompanhar essa parte daí, saber escolher um profissional que te transmita essa confiança e que não te provoque um estrago maior ao procedimento que você vai realizar, né? Nesse caso, ele tem que, por isso que o ideal é que esse paciente ele esteja no acompanhamento com um psiquiatra, né? Porque tem que ser um médico que saiba lidar e prescrever essas medicações que podem algumas ter efeito colateral ainda de aumentar a fome, diminuir fome, inibição, e a gente está falando justamente de obesidade. Então, dependendo da medicação que você passa, você bota o balão para tentar diminuir o apetite, que a gente tem por estimulações hormonais, estimulação do estômago, e aí você toma uma medicação que aumenta o apetite, ou você está tratando de algum transtorno, seja depressão, alguma outra coisa,
E você usa uma medicação que tem um objetivo contrário ao que a gente está tentando de emagrecer. Então, nesse caso, tem que ter o psiquiatra junto na equipe, né? Importante, né, lembrar para essa população que vai assistir esse vídeo de que muito cuidado com a questão do medicamento anorexígeno. Antigamente já foi bloqueado, foi impedido, mas novamente a gente encontra no Uhum. mercado, está sendo realizado. Não tenha dúvida que esse tipo de medicamento que provoca anorexia pode te induzir a quê? A depressão, a ansiedade, risco de suicídio. Tem vários medicamentos que são comprovados. A gente encontra esse tipo de medicamento, então. E não é só isso, né? Quando você para de suprimir essa medicação, chegado a determinado momento, o que acontece é que você volta a ganhar peso. Então, é importante não partir para procurar tratamentos Uhum. que não favoreçam tanto no paciente, né? Senão É, fazer a coisa certa, fazer um acompanhamento certo. isso. Bom, e assim, José, baseado nisso, porque aqui a gente está falando muito do tratamento dos pacientes com a obesidade, colocando balão, no que esses pacientes obesos que chegaram para mim querendo emagrecer, querendo colocar o balão, como que eles vão se beneficiar do acompanhamento psiquiátrico. Mas aí, como seria isso o inverso? Onde é que você vê que o paciente que ele é o teu paciente que ele trata alguma disfunção psiquiátrica, onde ele se beneficiaria de perder o peso? Geralmente, as pessoas que já têm uma obesidade são pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Então, isso pode provocar diversos tipos de alterações, incluindo a questão de irritabilidade, poderia induzir a questão de bipolaridade. Inclusive, tem estudos da década dos 30, 40, na qual mostra de que todo paciente bipolar esquizofrênico era obeso. Então, a gente não sabe a correlação, de fato, se a obesidade veio antes da doença ou a doença vem provoca a obesidade, provoca a doença Uhum. psiquiátrica em si. Então, dentro da prática, a gente vê bastante questão associada com a questão da depressão. Então, pacientes se beneficiam bastante porque melhora a autoestima, a autoimagem. Então, e isso acho que é uma coisa muito importante, né? Então, assim, pelo que você vê, hoje o mais comum que você vê no consultório de doença que seria tratada pelo psiquiatra, a depressão vem em primeiro lugar. Sim, tem transtorno depressivo, ansioso. Geralmente, quando você sente um estresse, raiva, às vezes você acaba descontando na comida. Você Uhum. descreve como que, poxa, eu não consigo preencher o buraco que eu tenho aqui dentro. Só que é um buraco inexistente, né? Um buraco fantasma, que as pessoas procuram para poder preencher esse vazio que eles têm E aí vira ingerindo uma comida, né? E compulsão aí vira, alimentar, né, no caso. exatamente. E aí, então, assim, então você vendo pelo tratamento que você acompanha esses pacientes, você acredita que um paciente desse, que seja depressivo, ansioso, que são os principais, né? Uhum. Ele perdendo peso, ele vai se sentir melhor com o próprio corpo, então isso daí seria uma melhora para ele no geral, além de às vezes favorecer até ele socializar. Às vezes é um paciente envergonhado, que não queria sair com os amigos, não queria sair para se divertir porque tinha vergonha do corpo, não sabe como as outras pessoas iriam encarar ele, como é que iriam tratar, e nesse caso uma perda ponderal seria importante para esses Com, pacientes. com certeza. E isso também mencionando aquilo que você falou, aqueles comedores compulsivos, né? É muito difícil você poder identificar se o comedor compulsivo chegou à obesidade ou a obesidade chegou a provocar o fato de ser um comedor compulsivo. Uhum. Seria interessante, né, saber identificar uma pessoa que ainda não chegou no grau de obesidade, identificar que seja uma pessoa compulsiva para poder tratar. Então, mas na prática, na realidade, na prática do dia a dia, a gente vê que as pessoas que acudem a fim de querer fazer um procedimento de balão intragástrico ou querer emagrecer, são pessoas que já chegaram a um nível na qual não conseguem controlar essa vontade, né? Então, no caso, a gente poderia ter que tem algumas pessoas, então, que se ela está ali na obesidade grau 1, grau 2, e ela foi atrás para tentar colocar o balão, pelo menos ela já está percebendo que tem alguma coisa errada ali que está incomodando. Né? Diferente, às vezes, de um paciente que pode estar, né, que é muito comum que às vezes a gente vê, um paciente que está um obeso grau 1, um obeso grau 2, que ele vê assim, eu sou desse jeito mesmo e vou ser assim, vou comer mesmo, e não tô nem aí. E a gente não pode aceitar, a gente tem que entender que é uma doença, que precisa de tratamento
E lembrando que a gente aqui não está falando nada de estética, a gente está falando simplesmente de saúde, porque a gente sabe que o obeso ele é um paciente em constante inflamação, que é um dos principais fatores de risco para câncer no geral. Então, a obesidade ela é fator de risco para diversos tipos de câncer, é fator de risco para hipertensão, diabetes, doença coronariana, o sobrepeso nas articulações facilita artrose, doença do joelho, doença do quadril. Então, a gente tem uma série de doenças que vêm junto com a obesidade e muitas vezes associa um paciente obeso, depressivo, que não faz nenhuma atividade, tendência é que ele só aumente esse peso dele. Importante o que você falou, né? A questão de o processo inflamatório é um processo inflamatório generalizado, inclusive até as células que são encarregadas de transmitir todo esse hormônio, hormônios periféricos, de levar informação dentro do hipotálamo, eles começam a sentir esse processo inflamatório. E aí acontece que o cérebro inflama. Então, com a inflamação do cérebro, vou colocar um paciente com IMC acima de 40, tem um 8% de inflamação. Isso quer dizer o quê na prática real? 15 anos mais idoso. Um paciente com IMC, o grau de obesidade tipo 2, tem um índice, um IMC, uma inflamação no cérebro de um 8%. Isso significa que 10 anos mais idoso. E a pessoa sente que cansaço, preguiça, e parece que tudo chega a ser um feedback que volta novamente, você não sente prazer nas coisas, fica mais tempo sentado, postrado. Então, por isso que daí a importância... E aí acaba voltando para a comida. Acaba voltando na comida, porque o único prazer que encontra na vida é a comida. É a comida. Então é o que a gente vê, né? E esses pacientes, por mais assim, mas é um paciente que pesa 150 quilos, ele caiu para 130. Esses 20 quilos já fazem muita diferença na vida dele. Claro que ainda não é o ideal. Ele ainda não está numa categoria de peso normal, não é sobrepeso. Mas às vezes esse paciente sair de uma obesidade de grau 2 para uma obesidade de grau 1, essa perda de peso já é o suficiente para diminuir muito o fator de risco. Com certeza. De várias doenças. Né? Então, assim, a gente tem a obesidade associada a essas doenças que a gente está aqui falando, como doença cardíaca, diabetes, hipertensão, triglicerídeo, que é o do popular, mas a gente tem, como ele falou, tem inflamação cerebral, a gente tem um aumento do risco das hérnias, hérnia umbilical, hérnia inguinal, a gente tem alteração de libido, a gente tem disfunção sexual associado nesses casos, e às vezes uma perda de 10, 15 quilos, que esse paciente já tentou, às vezes até tentou fazer uma dieta, não conseguiu, já que não conseguiu, só assim mesmo vou seguir. Não dá para manter dessa maneira, né? Com certeza. Então, pessoal, é isso. Foi essa discussão aqui hoje. Para quem quiser, esse aqui é o Dr. José. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também o Instagram dele, para quem quiser acompanhar os contatos. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.